Então agora com a eleição do Donald Trump tem o grupo do Calexit, a separação, o separatismo, a independência do estado da Califórnia dos Estados Unidos para se separar e formar um novo país. Vamos conversar dessa iniciativa, das propostas deles e assim, primeiro, para você entender, eu apoio essa iniciativa, eu apoio qualquer iniciativa de separatismo, porque isso é um direito humano básico que o Estado não tem o direito de retirar. É o seu direito de consentir ou não com o governo. Eu uso a interpretação literal do John Locke. O único governo legítimo é aquele que governa com o consentimento dos governados. Palavra-chave, consentimento. Consentimento não é implícito. Ah, ele não falou nada, então eu acho que tudo bem. Não, isso não é consentimento. Consentimento não é, essa galera fez uma revolta armada e tentou dar um golpe? Não. Então eles consentiram. Não, isso não é consentimento. Consentimento é livre e explícito. É eu, livremente, na opção de não consentir, na opção de não participar disso e ficar eu na minha propriedade em paz, escolho transferir certos poderes a esse governo e retenho o direito de retirá-los quando eu quiser. E faço isso explicitamente. Você assina de fato, não é o contrato social que ninguém nunca viu. Isso não é só uma mentira gigantesca. Então isso é um direito humano básico, e sim as pessoas deviam ter a possibilidade de encontrar a representação política e governamental que elas querem. E sim, isso na prática torna governos empresas, que é o que é moralmente defensável, certo? Que hoje a gente tem um sistema de escravidão política institucionalizada, certo? Metade desse... Não é nem metade, né? Porque você tem 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos votaram. Aliás, 300 milhões é a população dos Estados Unidos. Delas, 120 milhões votaram. Então, assim, 180 milhões escolheu nada. Nada, eles querem nada. Ok? Desses 120 milhões, 60 milhões escolheu o Trump. Na verdade, menos do que a Hillary, mas por causa do sistema eleitoral deles, ele ganhou. Então, 1 de cada 5 pessoas nos Estados Unidos escolheu o Trump. As outras 4 vão ter que calar a boca e respeitar, e aceitar, e financiar, e obedecer, e elas não têm o direito de se separar disso. Você acha isso certo? Você acha isso certo? Digamos assim, você tem uma sala que tem 4 mulheres e um homem. E um homem decide que ele quer fazer sexo com outras 4. E as 4, é democracia, pô! Você acha? Óbvio que não. Tem 5 pessoas numa sala. Uma decide que ela vai roubar a carteira das outras 4. E por que foi uma votação democrática, as outras 4 não votaram? Aliás, 3 votaram, 3 não votaram, uma votou para um lado, a outra votou para o outro. No desempate, um era mais velho, então ele pega a carteira de todo mundo. Tá certo? É claro que não tá certo isso. É óbvio, evidente que isso não tá certo. Isso é violência por outros meios. Mas vamos lá. Explicado isso, que eu acho inclusive mais importante do que as propostas deles... Vamos às propostas dos caras. Pelo jeito, o cara não é um libertário, o cara que tá puxando isso, tá puxando faz um tempo. Não é um libertário, ele na verdade me parece muito mais assim da galera do Bernie Sanders, mas não sei. Mas ele tem 9 motivos aqui no site dele, vamos um por um. Paz e segurança. E aí o cara concorda com as coisas que eu falo aqui o tempo todo. Ele fala o seguinte, a Califórnia é forçada a subsidiar os exércitos dos Estados Unidos para eles irem lá e explodirem pessoas em outros países que a gente não tem nada a ver. E por causa disso, os Estados Unidos são um alvo. E a gente tem que ficar se preocupando e gastando... e passando estresse e ansiedade, que vai ter atentado terrorista aqui. Se a gente só ficasse no nosso canto, a gente sai. Os Estados Unidos, vocês podem continuar explodindo quem vocês quiserem, cara. Eu só não me obrigo a pagar, e só não me obrigo a participar, e só não me obriga a eu ir ou mandar os meus filhos pra ir lá lutar num lugar sobre uma causa que eu não acredito pra fazer uma coisa que eu não quero. Ok? Perfeito, perfeito. Ele fala, não, se a gente continua disso, a gente é meio que culpado por associação, certo? Vocês são um estado dos Estados Unidos. Mas uma vez que nós somos um país e a gente fica aqui quieto no nosso canto, beleza. Eu acho que essa é a melhor medida antiterrorismo. Não ataque terroristas. Não enche o saco dos caras, eles vão esquecer você, ok? Quando foi a última vez que eu ouvi falar de um tentado terrorista na Estônia, ou na Nova Zelândia, ou no Uruguai? Os caras estão quietos no canto deles. Aprenda a lição, ok? Segundo ponto, eleições e governo. Desde 1876, os votos da Califórnia não afetaram a eleição americana, porque lá eles não votam por maioria. Cada estado tem um número de delegados, tal. Então, desde 1876, o resultado da eleição na Califórnia é simplesmente irrelevante para o resultado final. Pergunta, por que algum político do nível federal se daria o primeiro segundo de consideração de trabalho de pensar em alguma coisa para a Califórnia? Já que realmente não importa. Por que ele faria isso? Não tem sentido. E eles falam, inclusive, por causa do fuso horário, né?
já sabem o resultado da eleição antes sequer dos nossos votos serem contados. Isso não é. Por que a gente deveria continuar participando de um sistema onde existem 382 representantes e 98 senadores que a gente... 382 deputados e 98 senadores que a gente não pode votar? E juízes federais que são apontados por gente que a gente não elegeu. Por que a gente deveria continuar? Comércio e regulamentação. E aí os caras têm até uma posição um pouquinho mais livre mercado. Isso que é legal. Eles falam, assim, tem todas essas regulamentações, impostos e blá 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 do governo federal, que isso transforma o nosso comércio, o nosso empreendimento em menos competitivo e mais difícil. E a gente ainda tem que, depois eles falam isso no quarto ponto, a gente ainda tem que subsidiar o resto dos Estados Unidos com dezenas ou centenas de bilhões de dólares do nosso dinheiro que a gente fez para ir para um arranjo político que a gente não elegeu, que não se importa com a gente. Por que ficar aqui? É um excelente ponto. Mas ainda falando de comércio e regulamentação, só a gente poderia negociar acordos de comércio mais próximos da gente, que atendem melhor as nossas necessidades, certo? Mais perto da nossa representação política. Ótimo. Dívida e impostos, mesma coisa. A gente é forçado a tomar dívida para sustentar os Estados Unidos, porque a gente se paga, quer dizer, a Califórnia na verdade está com um problema diferente, mas eles são forçados a sustentar os Estados Unidos. Para que continuar fazendo isso? Imigração. E daí aí você não consegue nem exatamente ver se eles são a favor ou contra. Mas seguinte, a gente pelo menos pode desenhar uma política de imigração mais próxima do que a gente precisa, certo? Porque se você tem que fazer uma política de imigração para um país de proporção continental, com 300 milhões de pessoas, com todos os níveis de renda, é mais complicado. Se a gente tem um estado só, que agora se torna um país menor, menos população, menos área, dá para fazer uma coisa mais direcionada? Dá. Fica melhor? Fica. Recursos naturais, isso é um argumento besta pra caramba. Porque assim, que recurso natural que a Estônia tem? Madeira e frio. E os caras são mais ricos que o Brasil. Simplesmente. E eles saíram de uma burocracia soviética no ano de 1991 e começaram a remontar o país em 95. 21 anos depois, eles são mais ricos que a gente. Não tem nada a ver com recursos naturais. Você não precisa de... Que recurso natural que o Uruguai tem? Que recurso natural que o Paraguai tem? Tem nada. Mas ainda assim são países que estão melhor do que o Brasil. É mais como você administra, como você faz o comércio no país, como você liberta o mercado, né? O quanto você não atrapalha o mercado, do que realmente recursos naturais. Não tem lógica. Enfim, meio ambiente. Ok, tem que pôr aqui, né? Então, eles falam, esse país tem menos de 5% da população do mundo, mas consome 30% do papel, ou 20% do alumínio, ou 23% do carvão, a gente tem que preservar isso, né? E com a independência a gente consegue ter tratados melhores para negociar o impacto humano. É um ponto meio ruim, cara. Não sei, mas eu acho que eles colocaram, não, vamos falar do meio ambiente aqui, tem que cobrir isso, colocaram lá, acho que é um ponto besta pra caramba. Saúde e medicina. Aí eles colocam um plano de SUS, né? Então agora é o socialismo dos caras. Vamos ter um SUS aqui. Que é ao invés do sistema americano que tem hoje, que é o Obamacare, que é uma desgraça, do anterior, que era mercado privado, extremamente regulamentado. Ao invés dos caras falarem de desregulamentar tudo, vão ter um SUS. Socialismo. Mas pelo menos vocês param toda essa representação política da Califórnia, para de encher o saco do resto do país. Então, ao invés de vocês quererem instalar um socialistão nos Estados Unidos inteiros, vocês instalam um socialistão aí de vocês, e o resto fica livre de ter que ficar tentando encontrar meio termo com vocês. Fica melhor para os dois. Os dois estão mais perto da representação política que eles gostariam de ter. Legal. Eles falam de educação também, a gente tem melhores escolas, blá 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 blá, e independência significa liberdade da educação federal e do sua one size fits all, né? O chinelo de um tamanho tem que caber em todo o pé, né? O tamanho único. Isso é legal, ok, você está tendo mais localização do ensino, isso é bom. Ok, sou a favor, mas é um ponto meio assim... A educação é um ponto extremamente importante, mas esse aqui você poderia até fazer mesmo sem uma secessão, mas enfim, é legal, ok. É um ponto, dá um sólido 6 de nota para esses caras aqui. Então eu apoio essa sessão, só pra você saber o que tá acontecendo, vai ter alguns links lá na descrição também. E o engraçado é que tem um pedaço da Califórnia querendo se tornar um estado, que é o norte da Califórnia. Porque o sul da Califórnia é muito mais diverso, é muito menos religioso e mais socialista. É como eles são. O norte da Califórnia é muito mais branco, muito mais religioso e muito mais
Eu não vou dizer libertário, eu vou dizer nacionalista. Mas tem uma galera mais libertária lá também. E eles querem se separar e fundar o 51º estado de Jefferson. Eles querem chamar o estado de Jefferson, em homenagem, talvez, ao Jefferson. Que eu sou a favor também, porque assim, qual que é a justificativa da galera do Jefferson, desse estado? Falou, ó, é o seguinte, a gente tá preso dentro desse estado aqui, esse estado não nos representa politicamente, ele é brutalmente diferente dessa população que nós temos aqui, a gente queria ter outro estado para ter outras políticas, os políticos não vêm aqui para fazer campanha aqui porque eles sabem que a gente tá preso na Califórnia, Califórnia não importa, então a gente também não importa também, então a gente queria ter um estado dentro dos Estados Unidos, eles não estão querendo a secessão, a galera do estado de Jefferson, eles não estão querendo a secessão, mas estão querendo mais liberdade, mais independência, mais autonomia, o que é legal, também sou a favor, aí seria legal. Se o estado de Jefferson gostaria de participar desse país? Eu acho que provavelmente não. Então eles saem, formam o 51º do estado, e o meio e sul da Califórnia saem e formam um país. Ótimo. Todo mundo, no fim desse processo inteiro, vai estar numa organização política mais próxima do que eles gostariam. Você pode até argumentar que economicamente pode não ser uma boa ideia. Eu acho que não, eu acho que é. Mas mesmo que você queira argumentar, não, eu acho que economicamente seria pior. Tá. Essas pessoas não têm o direito, então, segundo você, de piorar a qualidade de vida um pouquinho para ter um pouco mais de liberdade política, para se sentir um pouco melhor representado? Você acha que eles não deveriam poder fazer isso? Não. É um preço. Eles estão dispostos a pagar este preço para estar numa união política mais próxima daquilo que eles gostariam. E se eles querem fazer essa troca, que façam. Que façam. É a vida deles, é o direito deles, não é meu e não é seu. E quem deveria decidir são eles via um plebiscito. Links na descrição, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.